Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tô colocando aqui já, tá? Tá bom, amorzinho? Sonho feliz. Bom Capítulo dia. 18. São 5. Capítulo 18, sessão 5. Página 406. Vamos lá, então. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. A gente leu ontem o primeiro parágrafo, né? Isso. Tô sem. Deixa eu pegar aqui. Tô com outro livro aqui, tô sem marcador. Vou pegar esse negócio aqui. Vamos lá, então. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui um Despertando com Olhos do Amor. Sempre uma alegria estar aqui. A gente está aqui para se lembrar juntos. E é isso. Vamos então fazer o nosso alinhamento antes da gente iniciar. Vamos juntos aqui. Decidirmos agora permanecer presentes nesses minutinhos que a gente vai ficar junto aqui. Dedicar mesmo esse momento para que a gente possa juntos nos fortalecer da única escolha que a gente tem a cada instante, que é a escolha pela mente corrigida, a escolha pelo Espírito Santo, a escolha pelo professor da paz. E lembrar que o plano dele é inequívoco. E ele tem um plano. Um plano que. O plano que ele nos oferece é o como a gente vai experimentar cada cena do nosso dia, disso que a gente chama de vida.
Esse é o plano dele, é o como. Por isso que está atrelado à nossa única decisão, que é por experimentar tudo aqui através dele. Então vamos ficar uns segundinhos aqui em silêncio. Aproveitar para ofertar tudo que tiver aí, às vezes na frente, os nossos planos para o dia de hoje. Ofertar mesmo. Tirar completamente todas as expectativas, todos os certos e errados, aquilo que eu acho que deve acontecer ou não. Então, soltar mesmo. Soltar todos os sentimentos que possam estar aí, de dúvida, de qualquer coisa. Quando a gente escolhe pelo Espírito Santo, quando a gente faz essa escolha pela mente corrigida, eu desisto de estar certo. Eu desisto de todas as minhas certezas. E me rendo para esse instante agora aqui, para permanecer com Ele. E é isso. Uhum. Amém. Vamos juntos. Vamos lá então, amorzinho. Bora, vamos lá. Você lê pra gente? Leio, vamos lá então. Então nós estamos no capítulo 18, sessão 5, que é a sessão que se chama O Sonho Feliz. Nós vamos então iniciar no parágrafo 2. Nunca te aproximes do instante santo depois que tiveres tentado remover todo o medo e todo o ódio da tua mente. Essa é a sua função. Nunca tentes não ver a tua culpa antes de pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa é a função dele. A tua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo medo e todo ódio e para seres perdoado. Com a tua pequena fé unida à sua compreensão, a compreensão do Espírito Santo, ele construirá a tua parte na expiação e garantirá que tu a cumprirás facilmente. E com ele construirás uma escada plantada na sólida rocha da fé que se ergue até o céu. E tão pouco a usarás para ascender ao céu sozinho. Nossa. Que lindo, né?
É, eu sinto aqui só de trazer um breve comentário que a gente sempre fala aqui, né? E se a gente fala é porque a gente quer reforçar na nossa mente, né? Que a gente precisa de ajuda, né? Para olhar para o nosso medo, para o nosso ódio, a gente não consegue olhar sozinho, né? Por que que a gente não consegue olhar sozinho? Porque fomos nós que fizemos, né? Nós somos esses autores, vamos se dizer, dessa mente insana chamada de ego. Então, para a gente olhar para essa mente que nós fizemos, essa parte da nossa mente que nós fizemos, nós precisamos de ajuda, né? E essa pequena disponibilidade que o Espírito Santo está falando para a gente aqui, né, é para que a gente escolha Ele, que a gente peça ajuda para Ele, para a gente olhar para essa parte da nossa mente que nós fizemos. E é a parte da nossa mente onde tem muito medo, muito ódio, muita raiva. Então, para a gente olhar para isso, nós precisamos de ajuda. E essa ajuda, ela vem de Jesus ou do Espírito Santo. Então, não podemos esquecer que para olhar para as sombras, nós precisamos da luz. E essa luz, embora a gente tenha já essa luz dentro de nós, nós esquecemos. Então, quem vai nos ajudar a lembrar que essa luz já está dentro de nós e que essa luz dissipa todo medo, né, e toda raiva e todo ódio é Jesus e o Espírito Santo. Então é isso. Nossa, perfeito. Hum, Porque só mesmo alguém, né, entre aspas, aqui simbolicamente falando, né, gente, porque hum, não tem nada disso assim, mas enfim, para ficar claro assim de uma maneira didática para gente, hum, precisa ser alguém fora do sonho, né? hum, Alguém fora para poder realmente hum, trazer mesmo, né, essa certeza de que nada aconteceu, né? Então, é, por isso que é perfeito mesmo, né? A gente é impossível seguir aparentemente nesse mundo sem a ajuda dele na mente, né? Sem a ajuda da certeza de quem somos, né? Eles carregam a certeza, né? Eles conhecem a certeza, né? hum. Desculpa, eles carregam a certeza, eles conhecem a verdade, né? Então, a gente precisa. Tô lindo, né? E ele aqui usa uma simbologia, né? Ele usa uma simbologia da escada aqui, Hum, né? Como é, se a gente estivesse subindo degraus para ascender o céu. é, É importante a gente usar essas analogias, essas metáforas, vamos se dizer, essas simbologias, né? Porque torna tudo mais fácil para a gente, né? É como se a gente realmente estivesse subindo uma escada para chegar até o céu, né? Óbvio que isso é somente uma simbologia, né? Mas é importante às vezes a gente pensar nisso como um símbolo mesmo de ascensão para a gente voltar para casa, tem, né? O curso de milagres ele fala que na verdade o voltar para casa é o despertar do sonho, mas às vezes usar uma simbologia de uma escada, a gente subindo uma escada com Jesus ou com o Espírito Santo, torna também, né, didaticamente, os ensinamentos do curso de milagres mais fáceis para a gente entender. perfeito. Vamos lá, então. Parágrafo 3. Através do teu relacionamento santo, renascido e abençoado, a cada instante santo que não programaste, milhares subirão ao céu contigo. Hum, Tu és capaz de planejar isso? hum, Ou poderias te preparar para tal função?
No entanto, isso é possível porque é vontade de Deus. E nem irá ele mudar a própria mente a respeito disso. O meio e o propósito, ambos pertencem a ele. Um tu aceitaste, o outro te será provido. Um propósito tal como esse, sem um meio, é inconcebível. Vou repetir. Um propósito tal como esse, sem um meio, é inconcebível. Ele proverá o meio a qualquer um que compartilhe o seu propósito. Nossa, olha, eu nem tinha lido e eu falei, né? O Espírito Santo é o como, né? É o meio. É o meio de como, né? Como? Como, Espírito Santo? O que eu faço com isso aqui, né? Que tá aqui, ó, na minha frente. E, e aqui é legal porque ele traz, né, no início, através do teu relacionamento santo, renascido e abençoado a cada instante. Olha que importante isso, né? Como algo que é sendo escolhido a cada instante, né? É uma escolha a cada instante, através do teu relacionamento santo, renascido e abençoado a cada instante santo, e não programaste, milhares subirão ao céu contigo. Nossa. E outra coisa, né? Que ele fala que a cada instante santo que não programaste. O instante santo, ele não está sob o nosso gerenciamento, né? A nossa parte é estar pronto. E o que é estar pronto? É estar vazio, né? O instante santo, eu posso me aprontar a ele a cada instante, né? Ofertando mesmo tudo, tudo que eu penso e sinto, e soltando mesmo as minhas certezas, os meus próprios planos. Nossa. Aí ele fala, né? Tu és capaz de planejar isso? Ou poderias te preparar para tal função? No entanto, isso é possível porque é a vontade de Deus. E nem irá ele mudar a própria mente a respeito disso. O meio e o propósito, ambos pertencem a ele. O propósito é do Espírito Santo, né? Quando todo relacionamento que a gente entrega para ele, ele muda o propósito desse relacionamento. E ele dá os meios para que esse propósito aconteça. E o plano dele é inequívoco. Ele muda completamente. E aqui, gente, todos os relacionamentos não é só os relacionamentos que parecem ser com pessoas. É com coisas, situações, né? Com tudo que a gente a gente nesse mundo, a gente só se relaciona com a comida, se relaciona com o corpo, se relaciona com pessoas, né? Então, tudo é relacionamento aqui nesse mundo, né? E quando entrega
entregues ao Espírito Santo, ele, porque na verdade todos os relacionamentos aqui nós temos um propósito, né? Equivocado, mas temos, né? E quando a gente entrega esse relacionamento para o Espírito Santo, ele muda o propósito, né? A gente passa, a gente entrega o nosso propósito e começa a usar o propósito dele, que é o quê? Qual é o propósito dele? É para a cura da Uhum. mente. O Cineia falou até com as doenças, né? Assim, Uhum. é o nosso relacionamento com o que parece ser o corpo, Uhum. né? Então, ele muda. Então, aquilo não mais vai servir para o meu propósito, e sim para o propósito dele, que em última instância é a minha vontade também. Então, eu mudo. Então, eu começo a usar aquele relacionamento e olhar na minha mente tudo que esse relacionamento é, parece me causar, né? Parece ativar em mim. E aí começamos uma jornada linda, né? Então, muda completamente, assim, não o relacionamento, gente, mas internamente o propósito dele, Uhum. né? É, vamos ver se já chega algum exemplo, assim, bem didático para a gente poder clarear isso na prática, né? Como, como é, como que funciona. Uhum. Tem algum exemplo aí, amorzinho? Uhum. Sobre a mudança de propósito, É, eu acho que a gente pode usar até o corpo, né? O corpo, como a Lucinéia trouxe sobre as doenças, né? A gente pode usar o corpo, né? O corpo, qual o propósito do corpo, né? Aqui no mundo, né? O propósito do corpo aqui no mundo, né? É um ciclo, vamos se dizer, de nascimento e morte, né? Então esse é o propósito do ego, né? Então o propósito do ego é o propósito do corpo sendo, né? Fazendo com que a gente tenha certeza que a gente é esse corpo, consequentemente, né, que esse corpo vai morrer, né, e aí o ego nos lembra da nossa finitude, né, o quanto a gente é vulnerável, né? Então, esse é o propósito do ego para o nosso corpo. Quando a gente entrega esse propósito, né, para o Espírito Santo, então, gentilmente nos lembra de que nós não somos um corpo, né? Que a gente pode sim usar o nosso corpo como um meio para o nosso despertar e para o despertar de todos os nossos irmãos, nos lembrando, nos lembrando que a gente não é esse ser finito que a gente acha que a gente é. A gente é o ser que Deus criou, eterno e que nunca vai acabar. E aí ele traz para a gente essa memória de que nós somos, né, espírito e não um corpo fadado a nascer e morrer. Então essa é essa é a grandeza, vamos se dizer, né, de quando a gente pede para o Espírito Santo para ele trazer a interpretação dele ou o propósito dele sobre o corpo. perfeito. Hum. E Certo. basicamente, né, e os relacionamentos nossos aqui com que parecem ser com pessoas, você começa a não mais se você, né, o próprio relacionamento
quando dado ao Espírito Santo, né, você começa a ver o seu irmão não mais como alguém separado de você, mas uno a você. Então, ou seja, você começa a ver no seu irmão o reflexo, a representação da sua mente. Então, né, quando você topa isso, né, você não mais se relaciona com pessoas, né, de uma maneira abstrata falando, mas você se relaciona com a sua própria mente. E aí começa uma jornada maravilhosa, porque todo o conteúdo da sua mente seu irmão vai trazer, né? Para ser o quê? Reconhecido e entregue e curado, né? Reconheço que tá aí, que isso é nosso, não é dele e nem é meu, é nosso, né? E eu, com esse propósito mudado, com o propósito do Espírito Santo, começo a fazer aí o meu trabalho de perdão, né? E onde todos vão ser beneficiados, né? Porque a gente é um só. Então, muitas vezes, né? E aí a gente vai seguir uma jornada bem linda, né? Porque muitas vezes a gente não vai aceitar que o meu irmão está representando a minha mente. Não, não, imagina. Sim, né? Tudo é um reflexo dessa mente, né? Nada é pessoal, né? Não é nada pessoal. Então, realmente é libertador. É libertador, porque você já não. Aí não tem a famosa ideia, né? Que é o que é a maior distração que a gente pode ter em qualquer caminho, né? Em qualquer estágio, qualquer momento, é querer que alguém mude. É a maior distração, né? Porque assim, normalmente os relacionamentos aqui no mundo, eles são sustentados e baseados nessa premissa. Eu preciso que o Luciano mude para eu ser feliz. O Luciano precisa mudar muita coisa. E assim o Luciano comigo, né? E quando a gente chega nesse lugar, né, de realmente entregar, eu percebo, né, eu começo junto com o Espírito Santo, e isso precisa estar muito junto, gente, né? Eu começo a ver que o Luciano só representa a mim mesmo. E aí eu vou falar o quê? Mas só que é perfeito, porque o único lugar que pode ser mudado é a minha mente. Então, por isso que todos os encontros, nós só nos encontramos com companheiros muito poderosos. Companheiro poderoso não é aquele que toca a mesma flauta que você, que estuda um curso em milagres com você. Companheiro poderoso são todos os que eu encontro. Não importa se um encontro de olhar numa, numa cruzada, assim, numa calçada, um breve encontro em algum lugar, numa padaria, o encontro, né, usando aqui eu e o Lu há tanto tempo que parece que estamos juntos, os meus pais, né, de uma vida inteira, né, o tempo todo os pais estão na nossa mente, então todos são companheiros muito poderosos. Se eu mudo o propósito para o Espírito Santo, né? Se eu aceito o propósito do Espírito Santo, e aí os meios ele me provê para que isso realmente aconteça,
né? Para que eu realmente escolha e experimente o que é um relacionamento santo, né? Como ele diz aqui, renascido e abençoado. Obrigada, meu irmão, por representar a minha mente. É isso. É importante a gente frisar, porque às vezes a gente usa companheiro poderoso e tal, lá, né? Todos são, todos são. Se assim eu escolher, né? Porque se eu escolho o propósito do Espírito Santo e, e me mantenho, né? E aceito os meios que ele me oferece, todos são, todos são. Né? E aí a gente começa essa jornada escolhendo de novo, porque muitas vezes a gente não vai aceitar, né, que o meu irmão está representando a minha mente, né? E, e aí começa uma linda jornada mesmo, junto com o Espírito Santo. Por isso que é tão importante a intimidade, né? Tá junto dele, né? Assim, tá muito junto e trazendo tudo o que você tá sentindo, o que você tá pensando, né? E carregando no coração de que você quer experimentar isso nos relacionamentos e de uma maneira cheia de gratidão, sabe? Você começa a ver, uau, obrigada, porque eu não estava vendo isso na minha mente. E você está me Hum, mostrando que eu ainda penso sobre isso, né? hum. Sobre coisas, sobre situações, né? Então, o conteúdo que o teu irmão traz, o conteúdo que o nosso irmão representa, é o conteúdo da nossa mente. As histórias, às vezes, na maioria delas, ou às vezes até bate, mas aquele conteúdo ali, sabe? Aquelas crenças, aquelas ideias são as mesmas, né? É, eu sinto de trazer aqui uma reflexão, e é uma reflexão, né? E assim, gostaria que quem tiver aqui, quem pudesse depois escutar, quando a gente fala sobre o irmão trazer o conteúdo da nossa mente, vamos tentar entender um pouquinho isso, porque isso pode trazer muita culpa e muito medo, né? Então vamos lá, vamos na prática, né? Tentar entender um pouquinho o que o curso, o que os ensinamentos do SEM traz para a gente. Vamos imaginar que a gente está assistindo uma cena na TV, alguma coisa, né? Sobre uma cena muito forte, né? Vamos lá, vamos ser explícito, uma cena de assassinato, né? Aí você fala assim, nossa, e aquilo te incomoda, óbvio que incomoda a gente, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu ainda tenho esses pensamentos, né? Como assim esse meu irmão é um reflexo da minha mente? Uhum. Eu tenho pensamento de assassinato na minha mente, né? Então vamos lá, vamos trazer isso então agora, né, para um curso em milagres, né? Óbvio que na forma, né, a gente não tem esse pensamento de assassinato na forma, a gente não vai, né, a maioria de nós, vamos se dizer assim, não tem esse ímpeto de pegar uma arma e de assassinar ninguém. Não é isso, tá? Não é isso. Na verdade, vamos lembrar que um curso em milagres, ele fala do conteúdo da nossa mente, né? E para Jesus, para o Espírito Santo, né? Um pensamento de separação, um pensamento de ataque para o nosso irmão, vamos se dizer, né? Ou vamos falar de separação, é assassinato, né? Então, assim, nós não, como a gente, quando a gente fala de assassinato, nós não estamos falando, né, do que a gente vê no mundo das formas de alguém tirar a vida de alguém, tá? Nós estamos falando que um pensamento de separação para um curso em milagres é um pensamento de assassinato, tá? E isso não é para gente, não é para deixar a gente com sentimento de culpa, nada disso. A gente vai ao extremo, né, para a gente poder entender, né, que depois a gente vai buscar esses ensinamentos específicos para a gente poder generalizar e aplicar em tudo na nossa vida, tá? Então, se a gente vê uma cena muito forte
e aquilo traz para a gente, né, uma ansiedade ou traz para a gente um sentimento muito, uma ansiedade, um sentimento de medo, vamos dizer assim, né, não quer dizer, né, que a gente ou vai fazer aquilo da mesma forma, ou vai, né, enfim, que o meu irmão está representando isso na minha mente, isso quer dizer que eu também tenho esse pensamento de assassinato? Não, né? Não na Não forma, é né? sobre o Não é, comportamento do meu irmão, não é sobre o mas é sobre o comportamento. conteúdo dele, né? Então é sobre o que aquela cena está fazendo eu sentir, né? Então assim, e para o curso de milagres não existe transigências, né? Lembra? Vamos falar sobre isso. Não existe transigências, tá? Tudo na mente é a mesma coisa, tá? Então a gente não precisa ficar culpado se a gente vê uma cena, né, e a gente se sente mal ou a gente se sente tocado por aquilo, a gente não precisa se sentir mal e culpado achando que o meu irmão está representando aquilo e que obrigatoriamente eu tenho que sentir aquilo na forma. Não, na forma não, mas no conteúdo a gente tem ainda esses pensamentos, qualquer pensamento de ataque ou qualquer pensamento de separação, pelo menor que seja esse pensamento, ele é um pensamento de assassinato. Por mais forte que essa palavra assassinato seja aqui no mundo, qualquer pensamento de separação, um franzir de testa para um curso de milagres, É é um um assassinato. pensamento de assassinato. É isso. A gente mata o Cristo, né? Dentro É. de nós e do meu irmão. É isso. E isso é assim, gente, ó. Eu sei que tem muitas coisas, né? Assim, confunde um pouco tudo isso. Mas a questão é a seguinte: se você tem um sim para experimentar isso, Jesus, eu quero ensinar, eu quero, desculpa, me ensina, Hum, eu quero aprender isso. Que raio que é isso de que meu irmão está representando a minha mente? Eu me abro para hum, aprender e praticar isso. Eu preciso que você me ensine. E eu tô aqui, eu quero, sabe? E gente, é só isso. Porque a gente pode falar aqui, né? Mas se você não tiver um sim para experimentar isso, porque a gente só compreende praticando e experimentando. Só uma experiência que vai fazer a gente entender que é que o meu hum, irmão está, ele é só uma projeção da minha mente. hum, É isso, né, basicamente. hum, Então, é se abrir mesmo, né? E sabe quando ajuda muito? Porque tem momentos que fica, nossa, tem umas pombinhas aqui que estão super felizes aqui em cima. Se caiu algum cocôzinho aqui em mim, hum, vocês relevam. É, Peraí que eu me perdi aqui. Tem algumas cenas, né, em alguns encontros com irmãos, cenas e tal, que fica claro, né, que tá ali o teu conteúdo, né, da sua mente. Nossa, putz, eu também acredito nisso. Enfim, né, você fica ali, nossa, obrigada, né, isso aqui me pegou e tal. Tem momentos que, nossa, você tem um grande não. E são nesses momentos que são os momentos mais perfeitos para você entrar em oração com Jesus e pedir hum, para ele te mostrar o que é que isso tem a ver com a minha mente. hum. Gente, é aí que você vai compreender, que É. ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o ponto que ali que pegou, sabe? O ponto. E que não
tem nada a ver com a cena, com o comportamento do teu irmão, com o que ele Uhum. fez, com o que ele deixou de fazer, mas é o conteúdo que motivou ele a fazer aquilo, né? E aí é maravilhoso, gente. Aí você começa a compreender, Uhum. sabe? Aí você não começa mais ignorar isso. Não, não, não. Questiona. Jesus, eu quero compreender isso. O Uhum. que isso tem a ver comigo? Tem nada a ver comigo, eu não faço nada disso, sabe? Então, é nesses momentos, com aqueles momentos que você fala, "Ah, não é possível. Uhum. Isso não tem na minha mente. Olha, olha porque tem. Uhum. Às vezes é de uma forma muito sutil, mas tem. Então, considere tudo, tudo que chega. Eu quis trazer esse exemplo extremo, vamos se dizer Não, é assim, né? perfeito. Porque assim, E fala porque assassinato, a gente arrepia. Não, como assim? exatamente. Eu não mato ninguém, nem tenho revólver em casa. Mas então, às vezes a gente precisa ir para um exemplo extremo Muito. para a gente poder perceber que não é sobre a forma, é sobre o conteúdo da nossa Uhum, mente, uhum, né? E assim, e aí nós temos conteúdo na nossa mente, no nosso inconsciente, nós temos muito sentimento não amoroso preso lá, escondido lá, né? uhum, E aí, através de uma cena dessa, esse conteúdo pode subir para o nosso consciente, né? Usando uma metáfora óbvia de que esses sentimentos não amorosos estão presos no nosso inconsciente, né? E o nosso inconsciente, podemos, né? Usando aqui a metáfora, ele está abaixo e o consciente está acima, vamos se dizer assim, né? Tá vindo para ser curado, né? Tá vindo para ser isso, curado. Então, despertou, né? Uma cena que pode despertar esse sentimento que estava preso lá, ele vem para o consciente para ser curado. E é só isso que a gente precisa fazer, entregar esse sentimento para o Espírito Santo. Só isso, nós não precisamos fazer mais nada. perfeito. É isso, Uhum. é perfeito. E é ótimo você trazer isso, né, amorzinho? Porque eu me lembro quando eu comecei a estudar o livro, tem uma sessão, eu não sei qual é, ele fala acho que umas 5, 6 vezes sobre assassinato. Eu li aquilo e falava, gente do céu, como assim? É, porque é uma palavra muito pesada, né? Assim, aqui no mundo carrega uma interpretação, né? É. E aí você começa a ver na sua mente que o que você queria mesmo, inclusive, muitos irmãos era matar. Quantas vezes a gente já não falou, ah, se eu tivesse uma arma? Uhum. Quantas vezes falamos brincando, né? Uhum. É isso, sabe? Gente, honestidade Uhum. é tudo nesse caminho. É tudo. A gente, aqui na forma, né, amor, a gente às vezes fala assim, eu vou eliminar essa pessoa da minha vida. É, Já foi, eu tenho a já foi. sensação que aí Jesus faz assim, né? Ó. Pô, tipo, né? Ai, Ai, gente, ai. é divertido. Por isso que não levar tão a sério e se divertir, né, com essas Hum, coisas no fim. hum, É isso, né? uhum. Ai, ai, acho que é isso. É Então, isso. vamos. Vamos lá. A gente está Nossa, conseguindo ler o parágrafo por dia, ufa, mas tá bom. né? Ufa, que pelo menos um parágrafo por dia tá bom. Mas tá bom, porque Mas é que tá vindo muito conteúdo para ser essa compartilhado. sessão é Isso é o muito mais boa. importante. Isso é o Essa mais importante. sessão, ela é É. caprichada, assim, Uhum, né? uhum. Então é isso, amores. Ó, um beijo, fiquem com Deus Uhum. e vamos juntos. Amanhã a gente tá de volta aqui. Isso. É isso aí, Lu. Vamos Obrigado, juntos. Lu. Vamos junto. Obrigado a todos que participaram. Beijo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.